mais um dia que vai ser exatamente o que nós fizermos dele. Pode ser um dia muito bom, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, ou nós podemos desanimar, fraquejar, e infelizmente muitas vezes fazemos isso. Nós escolhemos. Amigo Jesus, amigos espirituais, coordenadores desse grupo de estudos, muito obrigado, senhores, por mais um dia, mais uma oportunidade de conversa, de estudo fraterno à luz da doutrina espírita, à luz do Consolador que Jesus promete e envia. A promessa foi feita há 2000 anos atrás. O cumprimento da promessa há 150 anos atrás, mais ou menos. Jesus disse que se nós o amássemos, enviaria-nos outro Consolador. E a doutrina espírita cumpre as funções desse Consolador. Nos consola, nos orienta, nos instrui, nos alimenta espiritualmente, mas nos mostra também o quão somos responsáveis pelo nosso destino, pelos rumos que a nossa caminhada evolutiva segue. Que nessa manhã, Senhor, sejamos todos amparados pelos Espíritos amigos. O expositor, principalmente, para que o estudo não perca a sua seriedade e ao mesmo tempo a sua humildade, porque a única coisa que nós almejamos é aprender e auxiliar. Mas que a espiritualidade envolva também, Senhor, todos aqueles que se fizeram presentes, encarnados, desencarnados, acompanhando-nos nos seus lares, no trabalho, em viagem, enfim. Para que essa troca de energia seja proveitosa e nós possamos todos crescer juntos. Com a permissão desses espíritos amigos, nós iniciamos mais um encontro para estudo da mediunidade, à luz da moral e à luz da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar mandando um abraço para os ouvintes. Vamos mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Embora pareça que eles não estão nos ouvindo hoje, parece que ninguém pôde fazer a conexão. Mesmo assim, eu gostaria de abraçá-los, porque eles vão nos ouvir quando esse áudio for postado. Se estiverem nos ouvindo, melhor ainda. Se não estiverem, sintam-se abraçados da mesma forma. E os amigos que nos ouvem pela Rede Amigo Espírita no canal 3, nosso abraço, nosso agradecimento
por estarem conosco mais uma vez. Sempre muito proveitoso, em pleno sábado de manhã, depois de uma noite de descanso, todos de mente tranquila, apaziguada, podermos conversar sobre o Evangelho, aplicado, nesse caso, à mediunidade, a essa faculdade que nos coloca em constante intercâmbio com o plano espiritual. E quando quisermos, mas quando quisermos de verdade, ela vai nos colocar em constante intercâmbio com os planos mais altos. Porque sintonizar com os planos mais altos ou com os planos mais baixos também é escolha nossa. No estudo anterior, para que nós possamos relembrar, Peralva vinha falando que durante o transe psicofônico, durante a incorporação, o médium cede o corpo ao comunicante, mas de acordo com seus próprios recursos pode comandar a comunicação, fiscalizando os pensamentos, disciplinando os gestos e controlando o vocabulário do espírito. Nesse ponto eu me lembro de ter comentado que muitas vezes nós cometemos um erro, e eu já cometi esse erro também, de acreditar que, pelo fato do médium ser inconsciente, ele teria mais dificuldade para controlar a manifestação. E com a experiência e com os estudos eu fui descobrindo que não. O médium inconsciente tem tanta capacidade e tantas possibilidades de controlar a manifestação quanto um médium consciente, porque Kardec chega a nos dizer, no livro dos médiuns, que a única diferença entre o médium consciente e o médium inconsciente é que o médium inconsciente, após a manifestação, quando ele volta do transe, ele não se lembra o que foi transmitido através dele. É a única diferença. Então, falta de controle da manifestação não é consequência de inconsciência mediúnica. É consequência de desequilíbrio do médium. Aí o Peralva faz uma observação importante, também na semana passada foi lida por nós. Reconhecemos, é bom que se diga, haver casos em que o médium não consegue exercer esse controle, por ser a vontade do comunicante mais firme do que a sua. Isso não acontece com todos nós? Às vezes a nossa vontade de fazer o bem não é vacilante? Às vezes a nossa vontade de resistir às nossas inclinações más, às nossas imperfeições, ela não vacila? Eu quero controlar minha alimentação, mas, poxa, tem um churrasco hoje. Eu quero me afastar da bebida alcoólica, mas tem baile. Baile do Havaí, cheio de gente. Quero tomar uma para ficar alegrinho. E é nesses casos em que aqueles espíritos que nos pressionam, que nos querem em desequilíbrio, têm uma vontade mais firme do que a nossa. Eles ficam no nosso ouvido. Eu quero álcool, eu preciso de álcool. E a gente tentando se afastar, não tendo uma vontade firme, caímos. Mas olha como o Peralva fala agora. Todavia, temos de convir que o médium terá sempre meios de cultivar a sua faculdade, educando-a no sentido de, na própria expressão de Aulus, o orientador, que auxilia André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, agir qual se fosse enfermeiro, abre aspas, para citar as palavras de Aulus, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de ajudá-lo. Então, eu posso ceder alguma coisa? Posso ajudar no sentido de concordar parcialmente com o que o espírito comunicante
Quer transmitir? Posso, mas tem limite. E o limite está no bom senso. Ele vai dizer isso agora. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, o médium deve reservar-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Por isso que o Hermínio Miranda fala com muita sabedoria nos livros dele sobre mediunidade, principalmente no grande livro, na majestosa obra Diversidade dos Carismas, e em outra obra belíssima, não sobre mediunidade, mas sobre reunião mediúnica, chamada Diálogo com as Sombras, que o médium não pode filtrar de mais nem de menos. O médium que filtra de menos, ele faz tudo que a entidade manda. Então, se a entidade estiver revoltada, o médium vai agarrar a toalha, vai dar murro na mesa, vai bater o pé no chão, vai falar palavrões, vai gritar, vai fazer um escândalo. Se o médium filtrar demais, fica uma coisa mecânica. Parece que está gravado num CD e o CD está só repetindo o que está gravado. Tem que haver bom senso, tem que haver naturalidade. Então é isso que o Peralva está nos dizendo. Esse capricho, porém, deve ser limitado. Então, você, como médium, dá fluência à comunicabilidade. Dá fluência à manifestação. Porém, como médium, como essa manifestação passa pelo seu cérebro perispiritual, e é isso que o Peralva vai nos dizer daqui a pouco, quando nós iniciarmos o trecho de hoje. Como antes de chegar ao seu cérebro físico, o pensamento do comunicante passa pelo seu cérebro perispiritual, você, médium, tem plenas condições de filtrar. Então você dá fluência, mas a hora que o espírito soltar um palavrão, você segura. A hora que ele tentar fazer um gesto mais brusco, você segura. Tudo isso é autoconsciência. Mas eu me lembro de ter falado isso na semana passada também. Se nós temos o hábito de falar palavrão no nosso dia a dia, como é que nós vamos segurar o palavrão que uma entidade quer falar? Eu tenho sintonia, eu tenho a mesma tendência. Não vamos conseguir segurar. É só pensar um pouco, gente. Se a tendência que o comunicante demonstra, o médium também tem, e não está nem tentando corrigir, aquilo vai se exteriorizar na reunião. Porque o segredo não é a correção da tendência. Correção da tendência às vezes leva a muitas encarnações. O segredo para boa autoeducação e, por consequência, para que a mediunidade entre nos eixos, chama-se esforço. E é exatamente o que Kardec nos diz no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que eu estou citando demais esses dizeres, talvez eu esteja sendo repetitivo, mas é necessário. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que já é um espírito sublimado. Esse nem precisa de doutrina espírita, ele já aprendeu. Chico Xavier chegou a passar por uma situação interessante que cabe nesse contexto. Ele foi procurado por uma senhora que virou para ele e falou assim: Chico, meu marido é um marido maravilhoso, Chico. Trabalhador, honesto, cumpre todas as suas obrigações de marido. É um pai exemplar. Conversa com os filhos todos os dias, dá exemplo. Paga todas as contas em dia. É uma pessoa sensacional. Ele só tem um defeito, Chico. Chico virou para ele e falou: qual que é, minha filha? Chico, ele não é espírita, Chico. E Chico Xavier responde para ela: minha filha, se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa da doutrina espírita.
E eu adorei esse caso. Quem precisa da doutrina espírita sou eu. Um coração duro, começando a amolecer. Então eu gostei muito da analogia do Tiago Franklin, que é da turma do Haroldo lá de Belo Horizonte, quando ele fala que a doutrina espírita faz o trabalho de um batedor de bife, amolecendo nosso coração. Achei sensacional essa comparação do Chico e essa colocação do Tiago em um dos podcasts do pessoal do Ser. E aqui nós começamos o trecho de hoje do nosso estudo. Diz-nos Martins Peralva que o pensamento do espírito, antes de chegar ao cérebro físico do médium, passa pelo cérebro perispirítico ou perispiritual, resultando disso a propriedade que tem o medianeiro, em tese, de fazer ou não fazer o que a entidade pretende. É interessante isso aqui. Com exceção dos casos de subjugação, ninguém perde o controle. O subjugado, sim, isso está no livro dos médiuns. Mas se nós não somos espíritos subjugados, ninguém perde o controle. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, seja boa ou ruim, seja nossa ou seja sugerida por um desencarnado, ou até sugerida por um encarnado, primeiro o pensamento vem à nossa mente, depois a gente exterioriza por uma palavra, por uma ação. Então, nessa hora em que o cérebro perispiritual recebe essa ideia, seja nossa ou externa, isso é transmitido ao cérebro físico, nós temos condições de controlar. Entendendo o mecanismo, a gente entende de que forma nós podemos estar controlando, por exemplo, a impulsividade, que pode ser uma tendência minha de querer resolver tudo na hora, de cabeça quente, e sinceramente eu não vejo vantagem nisso, porque tudo que se faz de cabeça quente a gente acaba se arrependendo depois. No calor de uma discussão, de uma situação complicada, a gente faz coisas que depois se arrepende. Então eu sempre sugiro para as pessoas, tá de cabeça quente, não faça promessas, não responda, não tome atitude. Que a hora que esfriar a cabeça, você vai se arrepender. Mas olha que interessante entender esse mecanismo. Independente do meu cérebro perispiritual estar recebendo de mim mesmo enquanto espírito, ou estar recebendo de uma inteligência externa, alheia, ele tem condições de mensurar aquilo que está sendo transmitido a ele, saber se é bom ou não e controlar o que vai ser passado ao cérebro físico. Isso ajuda demais no entendimento da mediunidade, gente. Porque quando a entidade menos digna transmite o seu pensamento ao médium, aquele pensamento não vai com palavras. Essa é outra vantagem dos livros do Hermínio Miranda. Ele entendeu com perfeição, e me ajudou a entender, diga-se de passagem, o mecanismo da mediunidade nesse sentido. O médium não recebe um texto pronto. O médium recebe um pensamento carregado de conteúdo, de emoção, e ele tem que traduzir aquilo para poder falar ou para poder escrever. E nem sempre é fácil. E é nesse pensamento que tem conteúdo, que tem emoções, e ele precisa traduzir, ele precisa decodificar, é que ele vai ter que conter os excessos que o espírito quer exteriorizar. Palavrões, gritos, soco na mesa, agarrar a toalha quando a mesa tem toalha por cima, bater o pé no chão, gestos em excesso.
A Ivani, lá de Caldas, em Minas Gerais, faz até uma colocação interessante. Ó. Muitas vezes não é fácil traduzir os nossos próprios sentimentos. Daí vem a dificuldade da gente, enquanto médium, traduzir, né, decodificar aquilo que está sendo passado para a gente. Se a gente não conhece nem os nossos sentimentos, não entende. Por isso que o autoconhecimento, gente, é também uma bela ferramenta no processo de autodesenvolvimento e de autoeducação do médium. Porque, como nós dissemos, não existe educação mediúnica. Desculpa, não existe educação da mediunidade. Nós não educamos mediunidade. Nós educamos a nós mesmos. Mediunidade é ferramenta. Você não educa a ferramenta, você educa o trabalhador que usa a ferramenta. Então é nessa transmissão de pensamento, um pensamento que vai carregado com conteúdo, com emoção, é que o médium tem condições de filtrar e transmitir ao seu corpo só a parte mais limpa. O Arnaldo está perguntando, e quanto ao termo desenvolver mediunidade? Arnaldo, naquela viagem que eu fiz para o Rio, eu fui falar sobre desenvolvimento e educação da mediunidade. Foi o segundo tema que eu desenvolvi lá no evento no Rio de Janeiro. Então eu tive que estudar razoavelmente profundo o que Kardec fala sobre desenvolvimento mediúnico no Livro dos Médiuns. E cheguei a uma conclusão, embora ela não seja definitiva, claro, é a minha maneira de interpretar. Desenvolver mediunidade, segundo o que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, significa treiná-la. Treiná-la. A partir do momento em que há o diagnóstico, a pessoa tem a mediunidade, ela vai estudar, é claro, ela vai se educar. E em determinado momento, quando ela estiver pronta, quando ela estiver madura, ela vai começar a treinar. Porque desenvolver, se você olhar no dicionário hoje, né, quando nós mesmos pensamos em desenvolver, no termo desenvolver, o que a gente pensa? Fazer crescer. Nós não temos condições de fazer crescer as nossas faculdades. Nós temos condições de treiná-las, para que aí, com elas bem treinadas, bem ensaiadas, a espiritualidade consiga nos trazer mais responsabilidades. Talvez até espíritos mais difíceis, às vezes espíritos mais elevados, a partir do momento em que o médium usa bem a sua ferramenta. Mas o que dá a entender, lendo sobre desenvolvimento da mediunidade no Livro dos Médiuns, é que Kardec está nos ensinando a treiná-la. É treino. A partir do momento em que você chegou à conclusão, juntamente com a equipe mediúnica da casa espírita que você frequenta, que você tem uma faculdade, por exemplo, a psicofonia, depois que você passou por um tratamento, por um reequilíbrio, está fazendo evangelho no lar, está tomando os passes, está estudando, quando a casa achar que chegou a hora de você entrar numa reunião chamada reunião de desenvolvimento e educação mediúnica, é a hora de treinar. Vou repetir aquela analogia que eu criei. É só uma brincadeira, vamos dizer assim, mas com um fundo de verdade. Reunião de desenvolvimento e educação mediúnica é treino. Reunião mediúnica é jogo. E reunião de desobsessão é final de Copa do Mundo. Na reunião de desenvolvimento e educação, como é um treino, em treino a gente pode errar, porque é lá que a gente erra, corrige, erra, corrige, erra, corrige. Em jogo, se você errar, a coisa complica. E em final de Copa do Mundo, se você errar, você joga a tua carreira fora. Pensemos nisso. Peralva prossegue.
A prova desse controle que o médium desenvolvido exerce está na revolta demonstrada pelo espírito ao completar-se a incorporação. Vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a esse móvel pesado? E o Peralva explica. A explicação encontra-se na palavra do assistente. O sofredor, ao contato das forças nervosas do médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Olha que interessante, provavelmente é um espírito que, no plano espiritual, não estava enxergando. Quando ele se liga ao médium, pelos mecanismos neuronais, nervosos, do médium, ele vai usar momentaneamente os olhos do médium. É mais um aspecto do chamado choque anímico. É como se fosse uma fisioterapia. Ele vai reaprender a enxergar usando os olhos físicos do médium. Então imagina, para ficar um pouco mais fácil de entender, um espírito que durante a sua encarnação era mudo, não falava. Muitos desses espíritos, por fixação mental, eles desencarnam e continuam mudos no plano espiritual. Não deveria ser, porque é a mudeza do corpo físico. Mas por fixação mental, ele continua mudo no plano espiritual. Como é que ele vai entender que ele consegue falar? Usando o aparelho fonador de um médium em uma reunião mediúnica. Choque anímico. É como se fosse uma fisioterapia. Nesse caso, né, como se ele estivesse passando por uma fonoaudióloga. Ele só vai conseguir voltar a falar usando o aparelho fonador encarnado. Além de toda aquela troca de energias, troca natural do choque anímico, ele vai reaprender a falar usando todo o aparelho fonador do médium. Peralva citou um outro exemplo de um espírito que provavelmente não enxergava, voltou a enxergar por causa do choque anímico, porque momentaneamente ele usou os olhos físicos e toda a rede neuronal, toda a rede de neurônios que leva as informações visuais para o centro visual do cérebro. Choque anímico. Está usando o corpo físico para reaprender. Mas olha a continuação quando o assistente, Aulus, vai comentar essas palavras do comunicante. Que algemas me afivelam a este móvel pesado? E aí vem o comentário do Aulus. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Um médium preparado, vigilante, consegue contribuir para que o espírito não se desprenda. Eugênia é o médium encarnado. No caso, a médium encarnada. Olha que informação sensacional. Ó. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que, em 50%, decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Olha a contribuição, a importância do equilíbrio do aparelho mediúnico para a manutenção da comunicação. Se é um médium em desequilíbrio, o espírito se desprende. E eu já vi acontecer isso. Médiuns ainda inexperientes não conseguem manter a comunicação. O espírito se desprende. E a comunicação é interrompida no meio. Mais adiante, outra exclamação do espírito. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento?
Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços, fixando-o com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia. Olha uma médium que exerce o autocontrole e que desenvolveu esse autocontrole, como nós comentamos semana passada, numa colocação muito interessante do Arnaldo, no dia a dia. Porque parece que a gente não entendeu esse mecanismo. A gente acha que educar-se significa sentar-se ao redor de uma mesa e ficar concentrado esperando dar passividade. E aí eu vou tentar educar a minha maneira de emprestar o meu corpo para o desencarnado. Não. Nós nos educamos no dia a dia, nas ruas, no convívio com a família, no supermercado, no posto de gasolina, na loja, no comércio. Emmanuel tem uma colocação belíssima na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o exemplo, como nos é dito na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, que deve servir de guia e modelo à humanidade? O Espírito de Verdade responde, vede Jesus. Aí Emmanuel diz assim, para ele, para Jesus, não há linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, quando eu estou abastecendo o meu carro num posto de combustível, Jesus espera que eu seja cristão na maneira de tratar o frentista. Quando eu estou fazendo uma compra numa loja, Jesus espera que o meu comportamento reflita o meu conhecimento sobre doutrina e sobre cristianismo. Porque imagina se eu vier aqui fazer esse estudo para vocês todo sábado e for mal educado com a vendedora da loja de roupa. Agora eu vou pegar pesado. Jesus espera que nós sejamos cristãos no trânsito. Aqui na minha cidade não tem problema, ela é pequena, mas eu vou muito a Rio Preto. E ali a coisa é feia. E eu estou olhando aqui, estou vendo bastante gente de cidade grande, vocês sabem do que eu estou falando. Então, na hora do engarrafamento, na hora que você toma uma fechada, Jesus espera que você seja um cristão. Agora eu vou pegar mais pesado ainda. Jesus espera que você seja um cristão com a tua sogra. Com o teu cunhado. Aquele que só aparece em dia de festa. Não traz nada. É o que mais precisa da tua paciência. Eu até me lembro de ter citado para vocês uma frase que eu vi outro dia, que diz assim, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Nunca nos esqueçamos disso. Nós precisamos amar as pessoas quando elas menos merecem. Ou até as pessoas que menos merecem. Porque são as que mais precisam. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, chega a dizer que Jesus manteve Judas entre aquele pequeno grupo dentro do colégio apostólico, então, dentro dos 12, tinha um grupo mais próximo de Jesus. Judas fazia parte desse grupo mais próximo. Jesus manteve Judas entre aqueles que ele mais amava. Porque Judas era quem mais precisava.
Só um segundinho, gente. Tem uma colocação aqui em cima que eu preciso ler. Norival São Bernardo do Campo. Posso entender, desenvolver como abrir a boca para que meu aparelho fonador seja utilizado. Sim, mas aí faz parte do treino, né? A forma como deixo a manifestação ocorrer depende do comportamento moral do médium, com certeza. Com certeza. Aí vamos pensar o seguinte, né, Norival? Se nós somos impulsivos para falar, né, veio na cabeça, a gente solta. Quando um espírito quiser falar uma abobrinha, uma bobagem na reunião mediúnica, como é que eu vou controlar? Se eu sou impulsivo e eu falo tudo que vem na cabeça. Eu não tenho aquele filtro. Não, isso eu não devo falar. Se eu tenho esse filtro bem desenvolvido, não, isso eu devo, isso eu não devo, isso aqui talvez eu deva. Então, espera mais um pouco. Se eu tenho esse filtro bem desenvolvido, enquanto médium a coisa vai funcionar certinho, porque quando um espírito tentar falar alguma coisa que não deve, eu também vou ter esse mecanismo bem desenvolvido. Opa, isso eu não devo transmitir. Não, isso eu posso. É o que você falou. A forma como deixo a manifestação ocorrer depende do comportamento moral do médium. Então, pessoas impulsivas deixam o espírito falar o que quer. E aqui nós estamos dando um exemplo da impulsividade. O Arnaldo vem participando também. Ó. Essa situação pode ser bem trabalhada entre os cônjuges. Normalmente, a resposta entre os cônjuges são impulsivas. Muito bem lembrado, Arnaldo. Não só cônjuges, né? Podemos acrescentar também no namoro, em algumas vezes situações de trabalho. Mas a tua colocação é muito boa, Arnaldo. Depois de muito tempo de convivência, às vezes as respostas elas são instintivas, elas são impulsivas. Como a gente vai cansando e a outra pessoa também vai se cansando da gente, às vezes a gente perde esse bom senso, esse filtro, né? Isso aqui eu devo falar, não, isso aqui eu não devo, porque vai ofender a pessoa. Bem lembrado. José Carlos, lá de Jacareí, aqui no estado de São Paulo, nos traz também. No trabalho mediúnico, o primeiro dialogador é o próprio médium, com certeza. E eu costumo dizer, Zé Carlos, que todos nós somos dialogadores, ou na linguagem antiga, doutrinadores. Porque quando um espírito me sugere uma coisa errada e eu não faço, eu estou doutrinando, mas pelo exemplo. Que, aliás, é a melhor de todas as doutrinações. Já aconteceu na nossa reunião aqui em Severina um caso interessantíssimo de um espírito que chegou espontaneamente para se manifestar e nos contou essa história. Dizia ele estar próximo a uma mulher sugerindo coisas erradas. E a mulher fazia. Um belo dia essa mulher encasquetou de não fazer mais o que o espírito mandava. Provavelmente nem sabia que tinha um espírito mandando. E ela mentalizou assim: eu não vou mais fazer isso porque Deus é maior. E diz esse espírito, através de uma das nossas médiums, que quando ele ouviu isso, não vou fazer mais isso porque Deus é maior, ele tomou um choque. E tudo o que ele fazia perdeu a graça. Isso me leva a pensar o quê? Todos nós somos doutrinadores do dia a dia. No nosso dia a dia, nós doutrinamos pelo exemplo. Porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E o Peralva prossegue.
Na psicofonia consciente, pode o médium fiscalizar a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito, uma vez que o pensamento deste atravessa antes a mente do médium para chegar, afinal, ao campo cerebral. Então, antes do pensamento chegar ao corpo do médium, porque o corpo do médium é o que vai exteriorizar no plano físico, é o que vai registrar a vontade do comunicante no plano físico. Antes de chegar ao corpo, a comunicação vai passar pelo cérebro perispiritual, pela mente do médium. E aí acontece a filtragem. Então, uma pessoa educada, ela filtra tudo que é falta de educação naturalmente. É natural. Eu até dei um exemplo semana passada. Gente, se nós tomarmos um copo de refrigerante e arrotarmos, quando chegar um espírito mal educado, eu tenho sintonia com ele. Como é que eu vou controlar? Não controla. Porque aquilo para mim é normal. E eu me lembro de ter dito nos primeiros estudos, nas primeiras reuniões desse nosso estudo de sábado, que muitas vezes o que falta não é educação mediúnica, muitas vezes falta educação pessoal. Então, antes de pensar em educação mediúnica, vamos pensar na nossa educação do dia a dia. Se eu tenho o hábito de falar palavrão à torta e à direito, quando um espírito tentar falar um palavrão na reunião mediúnica, eu não vou controlar, porque aquilo para mim é normal. A Beth, aqui de São Paulo, capital, vem nos trazendo. André, já ouvi espírito na comunicação dizer ao dialogador que o seguia e sabia do seu comportamento. Isso o Hermínio Miranda fala, Beth, no Diálogo com as Sombras o tempo todo. E o Hermínio chega a dizer que as trevas têm relatórios detalhados sobre cada um de nós e sabe direitinho onde pega a gente. Aquele ali é fraco na sexualidade, aquele ali é fraco na bebida, aquele ali tem a língua comprida, aquele ali tem raiva da sogra. Eles têm relatórios detalhados sobre nós. Muitas vezes eles conhecem a gente melhor que a gente mesmo. Só que nessa situação que a Beth está trazendo para a gente, se ele conhece o meu comportamento, se ele sabe que eu tenho mágoa de alguém, como é que eu vou pedir para ele, ou como é que eu vou sugerir para ele perdoar alguém? Ele vai olhar para mim e falar, você tem mágoa? Você está sugerindo perdão para mim, mas você está cheio de mágoa dentro do teu coração. Tá vendo como que o assunto desdobra? E muitas vezes é aí que os estudos mediúnicos, os estudos de reunião mediúnica falham. Porque essa prática do dia a dia ninguém traz, fica só em cima da teoria. E o Peralva prossegue. A conclusão que o fato nos deixa é de que a entidade realmente alucinada desejaria bater à mesa, gritar, expandir-se, etc. Entretanto, a vontade firme da médium a impede de realizar o seu objetivo. Acabamos de falar. A médium provavelmente é o quê? Uma pessoa calma, equilibrada, que fala num tom de voz agradável. No centro? Não, no seu dia a dia. Que não se exalta perante
as situações difíceis, não perde a paciência com tanta facilidade. Então, se ela é uma pessoa educada e equilibrada, vai ser natural para ela filtrar as inconveniências do comunicante. Às vezes, gente, o médium filtra de forma inconsciente. Ele não fez nenhum esforço para filtrar. Ele só filtrou porque ele não traz a tendência nele. E não havendo a tendência, como o José Carlos lá de Jacareí está dizendo, ó, não havendo a afinidade, a filtragem é natural. Pode não haver nem um esforço, nem uma vontade de filtrar. A filtragem é natural. Ele não tem a tendência. Se ele não fala palavrão no seu dia a dia, quando o espírito tentar falar naturalmente, ele não vai repetir. É natural. Que é exatamente o que o Peralva vai falar agora. Ó. A educação mediúnica, a educação do médium, aliada à melhoria interior, porque muitas vezes educação é só comportamento, então eu posso estar mostrando para vocês uma coisa que eu não sou, e muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós mudamos só comportamento. Então eu estou sorrindo para as pessoas, eu estou abraçando as pessoas, mas por dentro eu estou com mágoa delas. Então a educação do médium aliada à melhoria interior, sob o ponto de vista moral, possibilita indiscutivelmente a disciplina do comunicado. Esse parágrafo resumiu todo o capítulo. Vou ler de novo. A educação mediúnica, educação do médium, aliada à melhoria interior sob o ponto de vista moral, possibilita indiscutivelmente a disciplina do comunicado. Já que o Peralva falou em moral, vamos citar a questão 629 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: que definição se pode dar à moral? E o Espírito de Verdade responde: a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Moral, gente, significa o quanto eu me adequo ao que Jesus espera de mim. Que eu já ouvi tanta abobrinha quando se fala em moral, e o movimento espírita fala em moral o tempo todo. O tempo todo. Eu já vi palestrantes falarem bem sobre um assunto e já vi amigos meus falarem assim: o fulano tem moral para falar disso. Moral não significa que eu seja conhecedor de um assunto. Não tem relação. E antes de entrar nos dois últimos parágrafos do capítulo, tem participações aqui no chat. O Léo, lá de Anápolis, em Goiás, nos traz: André, na última reunião vieram muitos espíritos rebeldes. Um veio só para deixar um recado, mas disse que iria embora foi quando a dialogadora ordenou que ele não iria, teria que ficar, deixando ele e outros que o acompanhavam ainda mais enfurecidos. Ela agiu certo? Léo, um pouquinho antes de você chegar, nós comentamos isso. O Peralva nos diz que o médium equilibrado, ele consegue manter a manifestação. Ele consegue manter, a participação dele é 50%, no sentido de manter a entidade ligada a ele. Agora, falar para esses espíritos não irem embora, sinceramente, eu acho bem complicado.
ficar no centro, amarrado, é tolher o livre-arbítrio desses seres. Embora muitas vezes isso seja necessário, nós temos notícias, né, todo mundo sabe, sobre as reencarnações compulsórias. O espírito perde o seu livre-arbítrio, ele não tem o direito de dizer que não quer reencarnar. Agora eu preciso entender algumas coisas dentro dessa questão, Léo. Deu certo? Quando a dialogadora ordenou que ele não saísse, ele realmente não saiu? Já que você tem evidência, você viu que eles ficaram no recinto? Eles realmente ficaram na casa espírita? Só um minuto, gente, por favor. Eles ficaram, então. Léo, vamos acreditar, né? Vamos pensar que a espiritualidade tenha planejado isso para que eles ouçam estudo de evangelho, para que eles ouçam palestras e vão amolecendo o coração. A partir do momento em que deu certo, em que a dialogadora deu essa ordem e a espiritualidade concordou, vamos dizer assim, você está até complementando, foram anestesiados e encaminhados a uma casa de socorro. A partir do momento em que a sugestão da dialogadora foi cumprida, é porque talvez estivesse no planejamento da espiritualidade. Particularmente, o que acontece aqui em Severino é diferente. Quando o espírito fala eu vou embora, eu continuo o diálogo. Porque acontece exatamente o que o Peralva falou aqui atrás. A médium, em equilíbrio, consegue manter a manifestação e eu continuo dialogando. Muitas vezes acontece, Léo, aqui em Severina, do espírito ficar sonolento. Nessa hora, Hermínio Miranda sugere no Diálogo com as Sombras que a gente entre com as energias de dispersão do passe, já que ele já está sonolento, já está cansado, aí é a hora de entrar com as energias de dispersão, né, com o passe de dispersão, a espiritualidade através dessas energias, já que ele já está sonolento, faz ele dormir e leva para tratamento. Se ele ficar 24 horas dormindo, são 24 horas de tratamento, de higienização perispiritual. Mas para tentar responder a tua pergunta, Léo, se deu certo, né, a dialogadora deu uma ordem, e a espiritualidade se adequou a isso, é porque deve ter feito parte do planejamento. Tá? Se anestesiaram e levaram para tratamento é porque fazia parte do planejamento. Talvez ela tenha sido inspirada ou intuída a isso. Ok? O Sindival, lá de Minas Gerais, também participa com a gente. Na verdade, quem precisa se transformar somos nós, para que não se repitam os fatos, pois nossas energias ainda estão densas. Não melhorou tanto, né, Sindival? Não melhorou tanto. O Arnaldo vem fazendo mais uma colocação interessante. A ordem dada pela dialogadora pode ter sido não uma ordem verbal, mas uma ordem magnética, né? Bem pensado, Arnaldo. Não tinha olhado por esse ponto de vista, não. Muito bem pensado. Quando ela deu a ordem, entre aspas, talvez a equipe já estivesse toda a postos para anestesiar esses irmãos. Mas o que me parece, assim, usando um pouquinho de lógica, um pouquinho de bom senso, é isso. Se ela sugeriu que eles não saíssem, a espiritualidade
se adequou a esse trabalho, a essa realidade, é porque estava no planejamento. Se a espiritualidade tivesse planejado que esses irmãos se fossem e ela falasse, eles vão ficar, eles não ficariam. Porque quem organiza no plano espiritual as atividades não são os encarnados. Só a gente pensar nisso. Vamos lá. Os 2 últimos parágrafos do capítulo. O médium negligente, ainda não suficientemente educado, favorece a turbulência nas comunicações de espíritos violentos. Confirmando o que a gente falou no capítulo todo e hoje nós batemos nisso insistentemente. Médium deseducado dá sintonia para espíritos violentos. Ele exterioriza, ele registra no plano físico o que ele tem e o espírito transmitiu. Então o espírito encontra sintonia naquilo que o médium tem dentro dele. E aí um espírito violento e um médium desequilibrado, o médium deixa passar sem o filtro. Sem essa filtragem, sem esse trabalho, esse movimento de escolher aquilo que ele vai registrar no plano físico. Então percebamos que todo o capítulo falou para a gente em educação do médium. A todo tempo o Peralva fala, médium que falha no seu processo de autoeducação atrapalha reunião mediúnica. O tempo todo. Vocês perceberam que o Peralva nunca falou em erro da espiritualidade, em erro da casa espírita? É uma coisa que eu venho percebendo. O médium que entra em desequilíbrio e acaba atrapalhando a reunião mediúnica, 99% dos casos é erro do médium. O médium, nesses casos, certamente está em processo de desequilíbrio. Pode estar fazendo alguma coisa errada e ninguém sabe. Isso já aconteceu aqui no Portal de Luz em Severina, só que o médium não estava na reunião mediúnica, ele estava no estudo. Ele não conseguia controlar uma entidade. A entidade vinha, ele balbuciava lá um monte de coisa com a língua toda enrolada, dava murro na mesa, se ele tivesse em pé ele encostava, dava murro na parede, e a gente não conseguia entender, né, bem mais inexperientes do que hoje, por que ele não conseguia controlar aquilo. E acontecia em tudo quanto é lugar, na praça, na fila do banco, em tudo quanto é lugar. Quando a gente foi investigar de forma um pouquinho mais profunda, na verdade a gente nem investigou, as informações chegaram até a gente, ele estava envolvido com álcool e droga. E muitas vezes, nessas horas, a gente começa a se criticar. Por que eu, como dirigente, não consigo ajudá-lo? Por que eu, como dirigente, não consigo auxiliá-lo a controlar isso? O problema do álcool a gente ficou sabendo com facilidade. O problema das drogas demorou um pouco mais para a gente saber, porque tem um certo tabu, né? Mas olha lá, não tinha erro da equipe encarnada. O médium fazia uso de entorpecente. Inclusive a bebida, viu, gente? Porque é um entorpecente, só que ele é legalizado.
A Simone, lá de Nova Era, está participando com a gente também. Imagine um médium batendo na mesa, gritando, falando palavrão. Corta a seriedade, assusta. A reunião acaba. A reunião entra em desequilíbrio. Porque aí nós temos que pensar por um outro aspecto, né, Simone? Enquanto todos os outros médiums passaram por aquele trabalho, por aquele processo de autoeducação e controlam bem a manifestação, um médium começa a dar trabalho. Isso vai gerar problemas. E gera mesmo. Porque os outros médiuns vão falar, meu Deus, por que nós passamos por um processo de educação, de desenvolvimento de nós mesmos, de treino nas reuniões de desenvolvimento e educação mediúnica? Às vezes um processo rígido, e viemos para a reunião só quando a mediunidade, só quando nós estávamos bem afinizados com a casa, usando bem as faculdades que nós temos. E essa pessoa está dando murro, está gritando, não consegue filtrar os palavrões, vai gerar um bafafá. E quem fala isso, gente, não está errado. Porque se ele controla, o outro também tem condições de controlar. Claro, a gente tenta evitar. E se é para fazer um comentário desse, que se faça como crítica construtiva, não como buchicho. Mas é o que a Simone falou mesmo. Um médium desse desequilibra uma reunião. O Ronaldo, meu amigo, e Tânia, Três Rios, lá no Rio de Janeiro. A gente se fala pelo Facebook com muita frequência, né, Ronaldo? Vem trazendo. Na verdade é a Tânia. Estava em casa de uma prima e essa prima teve um desmaio. O marido a colocou na cama desmaiada. Havia no local 5 pessoas, nenhuma espírita. De repente uma voz, não sei de onde vinha, disse que veio fazer uma cirurgia, que ela tinha câncer no útero, e que seria feita uma cirurgia naquele momento e que todos orassem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Após isso, ela entrou em sono profundo, acordou no dia seguinte, dizendo sentir uma leve dor na barriga. Como pode ser isso, André? Uma cirurgia espiritual? Cirurgias espirituais, Tânia, não são impossíveis. O que eu estou com dificuldade para entender aqui é por que fizeram sem que a médium, sem que a pessoa concordasse. Coloca para dormir, faz a cirurgia, a pessoa não está nem sabendo. Talvez um lugar inadequado. Cirurgias espirituais, principalmente a nível perispiritual, não são impossíveis. Até aí não tem problema nenhum. Todo mundo sabe de vários centros espíritas, de vários médiuns que fazem tratamentos e os resultados são comprovados. Talvez o caso mais conhecido hoje em dia, o Hospital Espírita de Franca. Curas belíssimas foram realizadas ali, mas as circunstâncias, Tânia, estão me deixando um pouco confuso. Mas a cirurgia em si, sem problema. Talvez pelo fato de se esperar ela ir a uma casa espírita, ela não fosse. Mas ao mesmo tempo tem a questão do mérito, né? Se ela não vai até a casa espírita, que mérito ela teria?
Então, Tânia, não tenho como fechar a questão, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte: cirurgias espirituais acontecem e os resultados muitas vezes são ótimos. Agora, as circunstâncias, né, a forma pela qual aconteceu está me deixando um pouco em dúvida. Ela está perguntando, seria merecimento? Eu acho difícil, Tânia, porque por mais merecimento que ela tenha, ela não desmaiaria. Ela seria levada em desdobramento. Ela seria levada em desdobramento para passar pela cirurgia. Enfim, não dá para fechar a questão. Mas também não é impossível. Tá? Nunca nos esqueçamos de que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ok? E ela complementa. Algum tempo depois, ao fazer a ultrassonografia, ela só tinha uma trompa e o médico a perguntou se ela tinha feito cirurgia. Olha que interessante. E a Beth, aqui de São Paulo, capital, diz que também já fez cirurgia espiritual com ótimos resultados. A realidade da cirurgia, gente, é incontestável. Agora, as circunstâncias lá me deixam um pouco em dúvida, mas como eu disse, e venho dizendo bastante, nós não sabemos nada de mediunidade, nós não sabemos quase nada de doutrina espírita. Talvez haja aí algum mecanismo, algum mérito dela, enfim, não dá para fechar. Ah, Tânia, eu peço que você me desculpe aí, mas eu não tenho uma resposta conclusiva. Aliás, raramente nós vamos ter. Estamos trabalhando com hipóteses, tá? E o último parágrafo do capítulo, com esse parágrafo nós encerramos a parte expositiva e vamos entrar depois nas perguntas, ok? Sem exigir-se o impossível dos médiuns, olha isso. Ninguém exige de nós nada que seja impossível. Aliás, ninguém exige nada de nós. A doutrina espírita não exige nada, mas espera tudo de nós. Isso aqui é sensacional. Ninguém espera que a gente se transforme em espírito de luz nessa encarnação, gente. Jesus só espera que a gente faça as coisas direito. Dentro das nossas possibilidades. Jesus só espera que a gente consiga vencer os nossos limites. Eu costumo fazer uma analogia assim. Evangelho é remédio. Para o espírito, claro. Mas ninguém toma uma cartela de remédio. Ninguém vira um frasco de remédio de uma vez. São doses homeopáticas. Se a gente começar a praticar ao pé da letra tudo que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente ainda vai ter problemas. Nós temos que nos corrigir, não tenha dúvida. Mas tem que haver jogo de cintura. Senão a gente não vai conseguir dialogar com as pessoas. Olha o Marcelo Jesus de Belo Horizonte trazendo uns dizeres de Chico Xavier. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou que fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Sensacional, Marcelo. Obrigado pela participação. Então, sem exigir-se o impossível dos médiuns, sem exigir nada além das nossas forças, porque ninguém se julgará com direito em sua consciência a semelhante exigência, é justo lhe seja lembrado que o aprimoramento espiritual, o devotamento, a bondade com todos e o desejo de servir conduzem o medianeiro ao maior controle da sua própria vontade, assegurando assim
o êxito da tarefa. Olha que bacana, cara. É justo lhes seja lembrado, aos médios. Diga-se de passagem, quem não tem a mediunidade ostensiva também, que o aprimoramento espiritual, o devotamento, levar a sério, a bondade com todos, principalmente com quem não merece, porque é o que mais precisa, não nos esqueçamos. E o desejo de servir, esse desejo de servir, gente, dá conversa por uma semana. Porque muitas vezes nós vamos para as reuniões espíritas, e não precisa ser reunião mediúnica, não, pode ser reunião de estudo. A gente vai por obrigação. Ah, eu tenho que ir. Não. Eu escolhi, estou indo porque eu quero ser útil, porque eu quero aprender a servir, inclusive. Ir com alegria no coração. Obrigado, meu Deus, mais uma oportunidade. Vou ajudar. É muito pouquinho que eu posso oferecer, mas eu vou oferecer. Desejo de servir. Conduzem o medianeiro ao maior controle da própria vontade. Então, a pessoa que serve com alegria, com devotamento, bondade, aprimoramento, a pessoa que se educa. E não é só educação mediúnica, não, gente. Repito, às vezes é educação no comportamento, no relacionamento com as pessoas. Pessoa que se esforça nesse sentido controla melhor a própria vontade. Se eu me controlo melhor, mediunicamente, a coisa vai funcionar feito um relógio. Porque quando uma entidade tentar me descontrolar, naturalmente eu vou controlar. É natural. Até comentei no começo do estudo, para os amigos que chegaram atrasados. Muitas vezes os médiums controlam manifestações mais furiosas, mais ruidosas, de forma inconsciente, sem vontade de controlar. Porque é natural para um médium que fala baixo no seu dia a dia, quando uma entidade tentar gritar, como o médium tem o hábito de falar baixo, ele não vai deixar a entidade gritar. Ele não precisa pensar, não. A entidade está tentando falar alto, eu vou controlar, eu vou falar mais baixo. Não precisa, é automático. Um médium que fala baixo controla bem a manifestação. Então daí vem esse ponto que eu bato muito quando eu falo de mediunidade. Muitas vezes o que nos falta não é educação mediúnica, é educação básica, no traquejo, no contato com as pessoas. Muitas vezes o que nos falta é isso. Porque muitas vezes nós caímos no erro de achar que aquilo que a gente faz fora da casa espírita, ou até o que nós fazemos no nosso dia a dia, não vai atrapalhar na nossa mediunidade. E aí, com muita tristeza, eu vejo médiums que respeitam lá 24, 48 horas antes da reunião mediúnica, mas eu vejo médiums bebendo. Eu vejo médiums fumantes. Eu vejo médiums altamente impulsivos para falar. Eu vejo médiums entrando em tudo quanto é assunto. Sem aquele bom senso de falar, bom, aquilo ali não é para mim.
Ou então eu vou entrar, mas vou entrar para cortar, porque estão falando mal de uma pessoa, eu vou entrar para falar bem. Vou tentar acabar com o assunto. Nessa ocasião eu vou ser o famoso estraga-roda. Mas não, a gente entra e fala mal também. Sintoniza com aquela galera e fala mal também. E a gente ainda tem a imaturidade de achar que tudo isso não vai atrapalhar no nosso mediunato, no mandato mediúnico que cada um de nós exerce. Lê do engano. O médium se educa no seu dia a dia, filtrando bem o que fala, filtrando bem o que faz, nos seus assuntos, nos seus programas de TV. Como o Ronaldo está dizendo aqui, ó, a reforma íntima, gente. Então eu costumo dizer que a melhor forma de se educar como médium significa evangelizar-se. André, existe um manual de educação mediúnica? Sim, chama Evangelho. Evangelize-se. Ou evangelizemo-nos. E tudo vai correr bem, seja médium ostensivo ou não. Tudo vai dar certo. Porque ai de nós, gente. Médiums ou não. Ai do trabalhador do bem que não estiver agarrado ao Evangelho. O Ronaldo vem participando de novo. Não somos perfeitos, mas temos que nos lapidar. Eu vou só mudar alguma coisinha, tá? Justamente porque não somos perfeitos, né, Ronaldo? É que nós temos que nos lapidar até chegar à perfeição. Ai de nós se o Evangelho não for livro de cabeceira pra gente. De repente alguém está nos ouvindo lá na rede Amigo Espírita, agora. Ou então vai nos ouvir quando esse áudio for postado. E vai pensar assim, mas tá falando tanto de evangelho, rapaz, acho que eu sintonizei em programa errado. Em programa errado. Acho que eu devo estar ouvindo algum pastor. Não. Nós estamos na sala estudando Espiritismo, no estudo do sábado da manhã, sobre o livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Só que o trabalhador do bem, sem evangelho, cai. Anderlei, para de gracinha, hein? Meu amigo Vanderlei lá de Bilac. Saudade dessa galera aí. Sem evangelho, gente, nós vamos tropeçar já já, se é que já não tropeçamos. Emmanuel fala isso quando ele vai discutir mediunidade e reunião mediúnica no Consolador, lá nas últimas perguntas, o tempo todo. Quando ele não fala em evangelho, ele fala em virtudes cristãs que a gente aprende através do evangelho. Ele fala que a reunião mediúnica deve refletir o cenáculo simples das pregações do Tiberíades. Quando Jesus pregava com toda a simplicidade do mundo, só transmitindo amor e os conhecimentos e sentimentos que fariam de nós espíritos felizes. Está lá no livro Consolador, Emmanuel falou sobre mediunidade, falou sobre reunião mediúnica. Só que ele não chama de reunião mediúnica, ele chama de prática.
Dá uma olhada lá, gente. Se quiser um apoio para estudar, nosso estudo das obras de Emmanuel no domingo de manhã passou por isso faz pouco tempo. Não estou aqui para fazer propaganda no meu estudo, não. Só espero que seja útil. Mas enfim, ai de nós, se o Evangelho não for a nossa linha de conduta, a nossa referência. Eu gosto muito de Emmanuel na introdução do Consolador, quando ele fala que podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo por um triângulo de forças espirituais. Ciência e filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, o ângulo divino. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga aos céus. O que faz da doutrina espírita o consolador que Jesus prometeu não é nem a ciência nem a filosofia. E antes que alguém pergunte, porque vejo muitos espíritas fazendo confusão nisso. Doutrina espírita é religião, sim. Que a partir do momento em que ela olha para o Evangelho e corrige a nossa conduta, ela nos religa a Deus. Religião vem do latim religare. Religar alguma coisa que foi desligada, claro. E a partir do momento em que nós viramos as costas para Deus, nós nos desligamos dele. Deus esperava que nós caminhássemos para ele em linha reta. Em algum momento nós fizemos um desvio. Em algum momento nós deixamos de ter Jesus como nosso guia e modelo. E fizemos de nós mesmos o nosso sol. Ao invés de girar em torno de Jesus, como os planetas giram ao redor do Sol, nós passamos a girar em torno de nós mesmos. É o egoísmo. Foi aí que a gente caiu. E Jesus oferece a mão para a gente levantar. Meus queridos, mais alguma pergunta? Posso ser útil ainda? Obrigado aos amigos da Rede Amigo Espírita, lá no canal 3 estão nos ouvindo. Os amigos da Rádio Brasil Espírita, se estiverem nos ouvindo, um grande abraço. Se não estiverem também, sintam-se abraçados da mesma forma. Se houver mais perguntas, gente, pode me mandar por e-mail. Ah, tá aqui. Natália. Por que nunca ouvi falar em casamento espírita? Porque a doutrina espírita não tem cerimônias. Nenhuma cerimônia. Não tem batizado, não tem casamento, não tem nada. Porque nós não temos casta, nós não temos hierarquia sacerdotal, Natália. Para nós, ninguém tem o direito de abençoar um casamento. Quem que abençoa o casamento? Os noivos. Eles fazem as coisas direito, o plantio, e a colheita é a benção. Não existe nenhum tipo de cerimônia na doutrina espírita. Ok? Meus queridos, se houver mais perguntas, pode me mandar por e-mail, tá? andreespirita@gmail.com. Pode deixar no meu perfil no Facebook também, que eu tento de alguma forma ajudar. Muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho, pelas vibrações, pelas orações de vocês, muito necessárias. Tenham um sábado cheio de paz, um fim de semana cheio de luz, com Jesus, orando, lendo o Evangelho, meditando e fazendo tudo valer a pena. Vou fazer a nossa prece final, tá? Vamos agradecer a Deus mais esse encontro, mais essa bênção, mais essa oportunidade de estar com amigos, pessoas que moram no nosso coração, pessoas que bondosamente
acompanham o nosso estudo, bondosamente nos visitam todo sábado de manhã, buscando junto conosco, Senhor, o conhecimento espírita. No nosso caso, o conhecimento da mediunidade. Abençoa, Senhor, a todos esses irmãos. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que vierem a ouvir esse estudo quando postado na Rede Amigo Espírita. Abençoa, Senhor, o meu amigo Zé Aparecido, criador da Rede Amigo Espírita, para que ele continue levando esse trabalho bendito que muitos corações têm encontrado paz através da rede. Abençoa, Senhor, a todos os oradores espíritas, para que continuemos trabalhando, protegidos nas estradas, fortalecidos, porque muitas vezes nós saímos para fazer uma palestra cansados do trabalho, temos que acordar cedo no outro dia, então que não nos falte força, Senhor, para continuar a nossa jornada. Enfim, abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores no bem, estejam onde estiverem, em qualquer religião, em qualquer filosofia, em qualquer doutrina, em qualquer trabalho, para que nós possamos continuar trabalhando firmemente, levando o Teu Evangelho por palavras e principalmente por exemplos. Que assim seja, graças a Deus.